Celso. Foi muito chato, aliás, foi muito chato para acompanhar de tarde, né? Agora eu posso falar aquilo que dito logo no começo. Hoje foi um dia de cão aqui, meu irmão. Pois é. Porque hoje é dia 30 de abril, é o último dia do prazo que os clubes têm para entregar os balanços. Ceará e Fortaleza já tinham apresentado, Bahia e Vitória também, aí Náutico e Sport apresentaram hoje. Aí não tem como não fazer hoje, é uma coisa que eu sempre faço. Aí eu fui fazendo, eu fiz o do Sport. Vou chegar no jogo para você entender. Aí eu fiz o do Sport. Na hora que eu coloco no ar, aí tinha alguns errinhos, estava corrigindo, aí o Náutico Twitter. Porque eu dependo que os clubes apresentem, eu não tenho como descobrir qual foi o número, não é uma questão de apuração, é uma questão de número oficial. Aí na hora que eu coloquei o do Sport, saiu do Náutico. Eu disse, porra, meu irmão, você tava dizendo, vou almoçar agora esse não. Aí parei, aí fiz o do Náutico todinho. Aí quando eu coloquei no ar, aí fui almoçar, parou nada, aí já começa o jogo do Sport, que atrasou, porque eu estava contando, meia hora para tentar acompanhar a final e o jogo do Sport, né? A final do Pernambucano, o jogo do Sport. Aí ainda atrasou com o bandeirinha colocando um rádio no braço, estava com interferência do rádio dos árbitros dentro do campo. Mas aí, para minha sorte, o jogo da Arena Pernambuco acho que atrasou muito mais. Ficou, em vez de ser meia hora de diferença, ficou um tempo inteiro de diferença. Assim, deu para assistir os dois jogos com som original, só teve interseção de um deles, né? Em um desses tempos. Enfim, mas aí começa o jogo do Sport, boto duas telas aqui para acompanhar a final e o jogo do Sport. E assim, o primeiro tempo foi um negócio, agora falando da partida, só como cheguei nela, né? já estava abusado, mas quando começou a dizer, pronto, vou focar no jogo, foi um negócio assim inacreditável, pô. Inacreditável, pô. O Sport, ele empatou com o Guarani fazendo o primeiro, esse foi o quinto jogo do Sport nessa Série B. O primeiro tempo de todos os jogos do Sport na Série B foram ruins, certo? Uhum. Só que nos quatro anteriores, Dalpozo conseguiu melhorar o segundo tempo. Aí eu falei, isso não quer dizer que ele seja um bom treinador porque melhora o segundo tempo, não. Pô, ele tem que fazer o time jogar no primeiro tempo também. Só que o primeiro tempo desse foi o pior de tudo. Por que essa atuação foi lamentável e foi muito merecida a derrota? Porque foi o pior primeiro tempo desses 5 jogos que o Sport fez até agora na Série B. E a melhora no segundo tempo, ela é tão discreta que você não percebe no segundo tempo, e ela é só voltada no campo, embora tenha levado o gol, mas só voltada na questão defensiva, porque ofensivamente, assim, veja só, o scout de finalizações até... 5 chutes, é isso? Veja, vou chegar na evolução dele. 9-0 até os 43 minutos do primeiro tempo. E isso desconsidera o gol anulado de Bruno Mezenga, porque se o lance estava anulado, ele não entra em scout, certo? Mas ali foi um lance que fez o gol, o VAR foi bem, o cara nitidamente ajeitou no braço, não teve nem interpretação, porque se fosse batendo no braço dele e outro jogador marcando o gol, outro jogador do CSA, poderia ir para uma série de discussão se levou vantagem no lance, tal, daquela revisão, mas como foi o braço do próprio cara que marcou o gol, então mesmo que tenha sido acidental, ele não pode levar vantagem daquilo, mesmo que tenha sido acidental. E aí foi anulado o gol. Mas aquela finalização, e foi para o VAR, revisou um pouquinho lá e anulou, não entra no scout. Então, mesmo desconsiderando esse lance, estava 9-0 até os 43 minutos, quando o Juba chuta do meio da rua sem direção. Eu acho que foi ali para simplesmente dizer, que estou vivo aqui, viu? Porque era um negócio inacreditável. Não, e foi um chute assim, que em momento não foi aquele chute que você faz. Não foi só para dizer, né? Tem outro time do outro lado. E só ficou nisso. Até o final do jogo, vou até dar o número preciso aqui, até o final da partida, foi 21-5 em finalizações totais, entre certas e erradas. Só que entre as certas, ou seja, na barra, o scout foi de 9-1. E a chance do Sport foi até boa, foi uma cabeçada de Jadson, teria sido uma grande surpresa ali, porque foi aos 32 do segundo tempo, 0-0, Luciano Juba cruza da esquerda e Jadson ele subiu. O goleiro fez uma ótima defesa, mas ele estava numa condição tão boa, Jadson, que eu acho que ele perdeu o gol ali. Ali era cabeçada de gol. Mas não dá para se queixar, porque você não pode cobrar de um setor ofensivo que ele tenha 100% de aproveitamento para você ganhar o jogo. Isso é ridículo. Tipo, para ganhar o jogo, a gente tem que ter 100%. Porra, tu tem que ganhar de 5-0, tem que acertar 5 chances. Não, você ganhar de 1-0. Porra, só vai ter uma chance no jogo, porque assim, se é 100%, acertou todas as chances. Se alguém, e para ter o time sair vencedor tendo uma chance, que teria sido o caso do Sport. Uma chance em 90 minutos.
Quanto ao CSA, que teve 25 finalizações e 9 finalizações certas, bola na trave, depois que faz 1-0, ele acertou a trave, Maílson fez defesas excepcionais, aí a gente vai para a relação de Maílson com a partida. Ele falhou no gol de Lourenço do CSA, que sai aos 43 minutos, o ponto teria sido excelente para o Sport, mas teria sido um ponto simplesmente assim, meu irmão, não jogou para empatar. Não jogou para não perder, porque ele jogou, o Sport foi passageiro. O Sport jogou para, meu irmão, se terminar empatado, ótimo, porque o Sport não se defendeu bem, porque se o time tivesse levado uma pressão, mas se defendendo bem, no final se valorizaria o ponto. Esse ponto todo mundo teria gostado. Mas teria sido um ponto que o torcedor do CSA estaria revoltado e o do Sport estaria completamente indignado com o treinador da mesma forma. E na hora que sai aquele gol, Maílson falhou, eu acho que ele falhou claramente. Eu estou falando aqui, galera, só para que vocês estão acompanhando, o Celso não está aqui, mas depois ele chegar eu falo com ele de novo. Mas estou falando para vocês aí. Maílson, na minha opinião, ele falhou completamente no lance. Mas ele não é nem de perto o, entre aspas, o vilão do jogo. Porque aquele jogo só seguia 0-0 até os 43 minutos do segundo tempo, porque Maílson já tinha feito defesas excepcionais, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Chute de fora da área, chute dentro da área, cabeçada, saída de gol, ele saiu N vezes, o CSA levantou várias bolas, ele saiu bem. Agora sim, é bronca porque ele acaba tendo falha desse tipo, com alguma regularidade, né? Isso assim, estava até melhorando na saída de bola, porque quando tem um lance como esse, você já lembra, naquele clássico da Copa do Nordeste, ele falhou no gol de Robinho do Náutico, não é tão diferente. No gol do Botafogo, que também foi pela Copa do Nordeste, ele não saiu, não foi como esse jogo, que ele saiu mal e deu gol. Ali ele deu gol e aqui deu gol. Mas no jogo contra o Botafogo ele não saiu e acabou sendo um problema. Ou seja, você acaba lembrando dessas situações. Mas o Sport só estava vivo por causa dele. Então eu não consigo colocar 10 centavos de culpa no resultado. Você lamenta que ele tenha falhado depois de defender tanto ao longo da partida, mas é aquela questão, meu irmão. Assim como eu falei há pouco, que o ataque vai precisar ter 100% de aproveitamento e uma oportunidade para vencer, o mesmo vale para a defesa de forma inversa, né? O cara tem que defender 30 bolas para pontuar. Não precisa defender 30 bolas. Porque o histórico do Sport não passa por isso. Os adversários, o Sport tem sofrido um gol, 1-0 com o Sampaio, 0-0 com o Guarani, 1-1 com o Criciúma, né? Um gol que foi uma falha de Maílson, né? Ou seja, não foi nenhuma criação do Criciúma fazendo uma jogada e fazendo gol. Ou seja, o Sport tem 2 gols sofridos e nenhum ainda com uma jogada precisa para fazer o gol. É sempre contando com uma falha, no caso, 2 casos de Maílson, mas ao contrário do Criciúma, que depois arrefeceu ali a pressão, nesse jogo não. Nesse jogo foi simplesmente um bombardeio que faz com que Dalpozo precise ser cobrado. Porque na hora que o Sport leva o gol aos 43 e o jogo ainda vai até os 49, ou seja, 6 minutos, a mudança de postura foi imediata. Claro que o CSA pode dar uma retraída, embora tenha chegado mais uma vez, mas o Sport conseguiu chegar 2 vezes depois de levar o gol, conseguiu trocar passes, conseguiu se lançar o ataque e chegar 2 vezes. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? E não só depois de levar o gol, como é que isso não é possível antes? Porque aí é um pouco de opinião, mesmo que a entrevista pós-jogo, mesmo que depois o treinador no dia seguinte fale uma coisa diferente, mas quem assiste o jogo, o mínimo de atenção, é difícil de você não aceitar isso. É a obediência tática dentro de um sistema excessivamente defensivo, como foi esse jogo. Nem tinha sido o Sport dos outros jogos, mas foi nesse. O Sport da Ilha e o Sport fora da Ilha, nesta Série B, são times completamente diferentes. Sobre Dalpozo, o Sport dentro e fora de casa é uma coisa natural do futebol, você ter mais iniciativa dentro de casa do que fora, beleza. Mas nesse jogo específico, o CSA estava na zona de rebaixamento, o CSA estava pressionado, não tinha nenhuma vitória na competição, o Sport já tinha enfrentado o CSA com o próprio Dalpozo sendo técnico, e naquele dia, a postura daquele dia a gente levou por ter sido o início do trabalho dele e pela condição do campo, foi uma noite de muita chuva, e no final das contas, com o campo seco, acabou não sendo tão diferente assim. É a escolha. O elenco do Sport é limitado, mas ele tem uma proximidade técnica do CSA, é óbvio que tem. Então, a forma como o Sport jogou, o Sport foi dominado pelo CSA, porque o CSA fez uma boa partida e porque o Sport também se colocou numa posição defensiva de simplesmente, entre aspas, saber sofrer. O Sport não soube saber sofrer.
Só sofreu, na verdade. Até levar o gol. Não teve saber sofrer nisso. Não teve essa conversa mole, não. Eu fico pensando, o que é que do Dalpozo poderia ter feito diferente? Porra, ele poderia ter sido, no mínimo, depois de 45 minutos, como ele teve, e pelo menos ter partido para um jogo mais franco. Porque o 0-0 era circunstancial no primeiro tempo. Ele apostou que aquele mesmo jogo do primeiro tempo, no segundo tempo, com alguns, como eu já falei, com uma leve melhora, poderia resultar num ponto, teria resultado num ponto circunstancial. O Sport não passou perto de empatar esse jogo. O que chateia porque a derrota foi no fim, mas a derrota foi absolutamente, inclusive o fato de ela ter sido 1-0, ela é completamente injusta para o CSA. Muito. O CSA teve chances muito claras ao longo da partida. O próprio gol anulado, né? Que foi um gol de toque de mão. Não, mas ele está anulado, está irregular. Mas lances regulares onde não haveria anulação. Onde Maílson, onde o zagueiro Thierry tira uma bola que desvia, que entrar, Maílson faz defesa no outro. Uma defesa de Maílson na esquerda, acho que chute... Yuri Rolim faz uma fora da área, defesa fantástica no primeiro tempo. Então, assim. Exatamente, essa mesmo. O Sport foi passageiro. Veja só, o time do Sport foi passageiro e o treinador foi o cobrador. Teve outra de Maílson. Ele sempre falava assim: vocês são passageiros, ele é o comandante, ele é o motorista ou o cobrador. É uma das duas funções ali dentro do ônibus, porque o Sport não chegou nem a estacionar o ônibus. Porque estacionar o ônibus, o adversário não chega na sua meta. O Sport simplesmente foi um time. Foi uma parede para o CSA chutar a bola. Impressionante como esse gol do CSA o tempo todo esteve maduro, pô. O tempo inteiro. A presença do CSA no campo defensivo do Sport era permanente, era integral. O Sport espanava a bola e não ficava 15, 20 segundos com a bola. Teve uma hora que eu estava vendo o jogo com o Fred do lado, e eu falei, Fred, vê, conta aí. O Sport não fica com a posse da bola durante 30 segundos. O Sport é incapaz de segurar a bola por 30 segundos. Porque as atuações individuais foram ruins. Horríveis. Primeiro, só agradecer a Mari, viu? Mari, ela lembrou de eu estar, mas eu acabei retomando, mas é exatamente esse ponto. Cara, eu estava falando que Dalpozo tem que ser cobrado das posturas muito diferentes. Sim, Dalpozo acho que tem que ser cobrado, a falta de peças existe, mas Nares não está dando certo, ele já que tentou quebrar o galho ali, Giovani se machucou, a gente falou aqui, era bom, é uma pena que o Fred não esteja aqui, né? Porque a gente lembrou, disse, o histórico, não, mas ele jogou 30 vezes, veja só, mas o histórico do cara é esse, pô, jogou uma partida e já se lesionou, lesão muscular. Assim, é o histórico do cara, infelizmente. Vai ajudar quando for jogar, mas não é um jogador que fica muito tempo à disposição. Isso é muito ruim. Bill machucou também, Fred, né? Quem? Bill. Mas ali foi dentro do jogo, foi um tipo de lesão diferente. O outro é um histórico de lesão. E é muito ruim, porque até Fred tinha falado, ano passado, que o Sport precisava montar um elenco com jogadores que joguem. O próprio Fred disse isso. E assim, não vai ser. Parece que não vai ser o caso de Giovani. Mas aí, na hora que não tem Nares, que demorou ali, e algumas atuações foram problemáticas demais. A de Fabinho, que estreou, Dalpozo acertou porque tirou ele no intervalo, tá? Não sei se o cara já podia jogar 45 minutos ou foi escolha tática. O primeiro tempo do cara, assim, foi um cartão de visitas, assim, muito triste. Porque eu tenho confiança que ele é um dos volantes que já jogaram no Ceará, ele é mais um volante que jogou no Ceará, que ele é um cara que poderá realmente ajudar o Sport e eventualmente virar titular. Eu tenho confiança que isso ainda pode acontecer. Mas meu amigo, que atuação horrível. Ele foi desarmado 2 vezes, sendo o último homem para dar a cara para sair o gol do CSA. É isso que eu estou falando, o Sport foi um passageiro do jogo. Foi. Ronaldo. Eu achava que uma dessas bolas tinha sido o Ronaldo. Eu acho que foi falado na transmissão também, mas na hora que colocou, posso estar muito enganado aqui, tá? Mas na hora que sai para a transmissão, eu achava que era Fabinho mesmo. E sem contar o lance que ele passa lotado no carrinho, num cruzamento pela esquerda, que inclusive até a foto do. Não foi Ronaldo também, não? Pois eu tava jurando que aquele era Ronaldo de novo, mas. Não, aquele é Fabinho. Pronto, tá vendo aí? É Fabinho. Até a foto do CSA, passa lotado, é quase um GIF. Então, achei foi horrível. Quase um GIF. É aquele que o cara faz o GIF que continua dando carrinho e vai parar pro infinito. Vai parar na China. Vai para todo lugar, Pronto. Eu só lembrei disso na hora que eu vi o lance. Também. De Ronaldo eu gostei da atuação, distribuiu bem a bola, mas é aquela coisa, Ronaldo tem uma limitação de marcação que, veja só, se o jogo estava no bombardeio, e não ia ser Ronaldo que ia brecar isso, né? Entra para o Bruno Matias no segundo tempo, não tem distribuição de bola, Nares sai depois, Juba vira meia. Embora a gente já tenha falado, eu não gosto de Juba na direita. Mas também com essa situação de Nares simplesmente não está rendendo e não tem Giovani, aí eu estou começando a ser levado que tem que ser Juba na esquerda ou Everton Felipe, que não jogou, que
tinha ficado à disposição no último jogo, mas não entrou nem no último. Nesse não vi nem na relação se estava no banco. Mas o Sport precisa tentar. O Sport não pode abdicar de ter um meia no jogo, pô. De ser um volante que simplesmente não está dando conta e dá 60 minutos de jogo para o cara naquela função. Está sacrificando um jogador que pode render como segundo volante e não está ganhando absolutamente nada nele nessa outra função. Então, e isso o treinador se mantém. Outro ponto assim, em relação a Dalpozo. Nos acréscimos do jogo contra o Ituano, ele colocou Chico para fechar ali. A gente eu até falei, não, era a última, veja só. Ele colocou, acho que foi até na direita que ele colocou, Chico na esquerda, não sei. Chico colocou, mas colocou para fechar. Normalmente ali. É na direita mesmo. Não, normalmente é na esquerda, por isso que eu estou falando na dúvida. Normalmente ele entra como lateral esquerdo. Sim, verdade. Mas eu acho que ele entrou como terceiro zagueiro ali. E na hora que ele entrou, esquerda, mesmo assim, ele entra no lugar de Lucas, é isso mesmo. Mas eu acho que no jogo contra o Ituano foi na direita. Mas ali, qual foi a queixa? Porque o Ituano, naquele momento, não estava chegando próximo da área do Sport e na hora dele poderia ter colocado. Estava começando a chegar perto, desculpa, melhor dizendo, estava começando a chegar perto da área do Sport, ele poderia ter colocado um volante para combater mais a bola. Ele simplesmente tirou um buraco deixou um buraco naquele setor e botou mais um zagueiro, chamando completamente o Ituano. Dessa vez ele tentou fazer algo parecido. Já na reta final, pouco antes do gol, ele tira Lucas Hernandes, que jogou no lugar de Sander porque fraturou o nariz, e coloca Chico. Eu achei emblemático, não foi culpa de Chico o gol, mas achei emblemático que o cruzamento tenha saído exatamente daquele setor. Repito, sem ser culpa de Chico. Mas, simplesmente, você já não estava jogando nada. Aí a solução é colocar mais o zagueiro e o gol sai justamente no setor onde tu colocou mais esse zagueiro. Ou seja, é um treinador com um viés defensivo que não vem se defendendo bem, embora tenha sido apenas a segunda derrota de Dalpozo, desde que ele chegou no Sport, somando Pernambucano, Copa do Nordeste Série B, mas algumas dessas partidas o Sport escapou. Sobretudo nos jogos fora de casa. Dentro de casa tem o Sport, acho que foi melhor do que os dois adversários, tanto do que o Sampaio, do que o Ituano, mas fora de casa é uma postura muito difícil de defender. E a gente falava aqui, vai precisar esperar perder para cobrar? Não, a gente cobrava antes de perder, justamente para não ser resultadista, para não cobrar Exatamente. Só porque perdeu. Mas na hora que perde escancarando tudo, pô. Perde escancarando. Não dá para você ser dominado desta forma, não pelo mérito, além do mérito do adversário, é melhor dizer que o CSA fez uma ótima partida, mas simplesmente porque você adota uma postura para ser dessa forma, porque a postura do Sport não era de buscar o jogo, não era de ter uma trocação com o CSA, não era. Não sei, o Rodrigo foi uma peça nula, o Kaique foi uma peça nula no primeiro tempo e o Rodrigo foi uma peça nula no segundo tempo. O Sport jogou basicamente com a Mendes, inclusive. Tanto com os dois centroavantes horrorosos, um em cada tempo. Bola, assim, não teve chance, né? Não teve nem motivo de participar ali, porque o time foi muito mal mesmo, impressionante. Mas concordo com o Maestro, é basicamente você contar com uma peça nula. Não tá fazendo nada, a bola não chega, o cara não consegue segurar a bola, quando chega, deu um desacudo. Absurdo.